Graça e paz, amados, tudo bem? Como é que vocês estão? Passaram bem? Glória a Deus! Aqui é a Karen Regina, falando contigo direto do programa Peniel, lugar de encontro com Deus, indo ao ar através da Rádio Resgate Sem Fronteiras. Oh, glória a Deus! Estamos aqui para semear a palavra de nosso Senhor Jesus, para levar aonde o Senhor quiser que chegue essa voz, levando o conhecimento da palavra, levando uma palavra de esperança, levando uma palavra para te edificar, para te fortalecer. Amém? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te dizer que a Rádio Resgate Sem Fronteiras, tu encontra ela online, é através da internet. Tu digita lá resgatesemfronteiras.minharadio.fm, tu vai estar acessando a nossa rádio. Ali tu vai poder ouvir toda a nossa programação, os louvores, as notícias. Gente, é uma rádio familiar, todos podem ouvir, não tem nada que vá te desagradar ali. Amém? Tenho certeza que vocês vão gostar. Escuta lá, acessa e escuta a rádio. Amém? Então, o programa Peniel, lugar de encontro com Deus, tu encontra através do YouTube. Entra lá no YouTube, digita o endereço @PenielDeus76, @PenielDeus76. Ali você vai poder assistir ou ouvir todos os nossos programas, todas as nossas conversas que já tivemos, desde a inauguração no dia 10 de outubro. Estamos lá desde o dia 10 de outubro, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Se tu entrar lá na página, e eu peço que tu entre, eu vou pedir para ti curtir a nossa página, ativa o sininho, para não ficar de fora de nenhuma das nossas conversas. Amém? Tu ativando a página, tu vai estar me ajudando para que o YouTube vá liberando mais... Agora me fugiu a palavra, mas eu vou poder ter mais coisas liberadas dentro do canal para melhorar as nossas conversas. Amém? Glória a Deus. Nós temos duas formas para te entrar em contato conosco, por enquanto. Uma delas é o nosso e-mail, que tu pode mandar o e-mail pedindo: olha, Karen, eu queria que tu falasse sobre tal assunto da Bíblia, eu não entendi isso direito, e daí eu vou entrar lá, vou pesquisar, e daí eu trago aqui na programação para a gente estar conversando, tirando a tua dúvida. Amém? Se tu está precisando de oração, conhece alguém que está precisando de oração, pode mandar também qualquer um desses canais, que a gente vai estar orando, tá bom? Então, o primeiro é o e-mail, anota aí o endereço, resgatesemfronteiras@gmail.com. Ou o nosso WhatsApp. O WhatsApp, o DDD é 54 99670 8990. Vou repetir o WhatsApp, porque daí a comunicação é mais rápida. 54 99670 8990. Entra lá, manda o teu pedido de oração, o teu pedido de música, o que tu quiser conversar conosco. Amém? Quero falar também dos nossos patrocinadores, tanto da Rádio Resgate Sem Fronteiras, quanto do programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus, que é o RIG. Eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do seu ar residencial e comercial. Entre em contato com eles, os caras são profissionais. O DDD é 54 98151 5525. 98151 5525. RIG Ar-Condicionados. Amém? E também a FATEB Polo Nova Petrópolis, aqui do Rio Grande do Sul.
Eles ministram cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres e mais. Te informa. Entre em contato lá, o DDD é o 54 99931 8699. Tô sabendo que já foi liberado alguns cursos em EAD. Tu pode fazer de qualquer lugar do Brasil ou de onde tu estiver. Basta tu ter o celular e a internet, ou um computador e internet. E tu vai poder te especializar nessa área. Amém? Então vamos lá, dado os nossos recadinhos diários, eu separei para nós, estudei, li na Bíblia, e eu queria conversar contigo um pouquinho se tu sabe diferenciar a voz de Deus e a voz da alma. Tu sabe? Quando é Deus que está falando contigo e quando é tu mesmo falando contigo? Sabe diferenciar? É que todos nós, somos influenciados por essas vozes internas que nós ouvimos. Somos influenciados nas nossas emoções, nos nossos medos, nas nossas expectativas, nos nossos desejos, naquilo que a gente quer e naquilo que a gente não quer. E também a voz do Espírito Santo. Amém? E a maioria de nós tem um grande desafio. Eu acredito que esse desafio seja para todos nós. Temos o desafio de ouvir e tentar discernir, tentar saber quem é que está falando com a gente, né? Mas assim, a gente costuma perguntar, Deus fala? Deus fala com a gente? Mas eu acho que a pergunta certa seria, eu sei quando é Deus que está falando comigo? Eu sei a diferença? Quando é o Espírito Santo de Deus falando comigo, ou quando sou eu mesma falando, pensando? E aí, o que tu me responde? Né? E daí eu quero te dizer que assim, a voz da alma, que é a nossa própria voz interna, ela fala através de sentimentos, impulsos, ansiedade, empolgação. Fala também através de medos e das nossas expectativas. O que a gente espera daquele assunto? O que a gente espera? O que a gente imagina? E as características da nossa voz interna, da voz da alma, é que ela é imediatista, ela pressiona e cria urgência na gente, ela muda conforme o nosso humor, né? Se tu tá bem, tu ouve uma coisa, se tu tá mais ou menos, tu já ouve outra coisa. Ela busca sempre satisfazer o eu. O que eu quero, o que eu preciso, o que eu anseio, o que eu desejo. A voz da alma, a nossa voz interna, normalmente, quase sem medo de errar, 99,9%, ela quer exclusivamente satisfazer o nosso eu, o nosso ego. E geralmente ela nasce de desejos ou feridas. A voz da alma diz: eu quero agora. Se eu não fizer isso, eu vou perder, tenho que fazer. Vai dar errado. Eu acho, eu sinto, eu imagino, eu quero. E em contraponto, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, ela não grita, ela direciona e firma. Ela fica firmada naquele direcionamento que ela te passou. As características da voz de Deus: traz paz, mesmo quando está nos corrigindo,
Mesmo quando ela está mostrando, olha, tu errou. Olha só, isso aqui, ó, tu fez errado. Mas te traz paz. A voz do Espírito Santo traz paz. Ela sempre vai estar alinhada com a palavra. Sempre vai estar alinhada com o que a Bíblia diz. Ela nunca vai contradizer, ela nunca vai ir contra os ensinamentos de Jesus, sobre o que nosso Senhor Jesus ensinou, sobre o que a palavra, a Bíblia diz. A voz do Espírito Santo, ela conduz para a obediência e santidade. Ela não pressiona, ela não te encosta na parede com a mão no teu pescoço, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Não. A voz de Deus não funciona desse jeito. O Espírito Santo, ele te convence que tu tá errado, que tu tá certo, que tu precisa tomar uma atitude, que tu precisa assumir uma posição. A voz do Espírito Santo te convence dessas coisas. Ela confirma, repete e estabelece. A voz de Deus, a voz do Espírito Santo, ela confirma, repete e estabelece. E não gera confusão. Não gera dúvida, porque a palavra nos ensina que a dúvida não é de Deus, né? Então ela não gera confusão e ela não gera dúvida. A voz de Deus sempre vai estar te orientando para te confiar, para te esperar, para te perdoar, para te voltar para os caminhos do Senhor, voltar para o Senhor, para te seguir o caminho, a verdade e a vida. Amém? Ou seja, para te seguir Jesus Cristo. E daí a gente vê lá em João capítulo 10, versículo 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Isso é Jesus falando conosco. João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Mas nós não somos os únicos a nos confundir, a não ter certeza quando é a nossa voz da alma, quando é a nossa voz interna, ou quando é a voz do Espírito Santo falando conosco. E daí eu quero te trazer dois exemplos. O primeiro deles está lá em 1 Samuel, capítulo 3. O Samuel, filho de Ana, foi entregue a Eli para ser criado dentro dos caminhos de Deus, dentro de tudo que o Senhor já tinha ensinado. E uma noite Samuel ouviu a voz de Deus, mas ele achou que era Eli, que Eli estava chamando ele. Então ele saiu correndo do quarto dele, foi até onde Eli estava, o profeta Eli estava, e eis-me aqui, Senhor. E Eli, não te chamei, volta, vai deitar, vai descansar. E o Senhor novamente chamou Samuel. Samuel, Samuel. Lembra dessa passagem? E novamente Samuel se levantou e foi correndo até Eli. Eis-me aqui, Senhor. Né? Tá me chamando? Eu tô aqui, o que que houve? E ele disse: não, eu não te chamei. Volta para o teu quarto. E isso aconteceu por 3 vezes. Até que Eli se deu conta de que era o Senhor chamando Samuel. E daí Eli orientou
em como Samuel deveria responder se ele ouvisse chamá-lo novamente. Essa passagem está lá em 1 Samuel, capítulo 3. Samuel também se confundiu. Ele achou que era o profeta Eli chamando, mas não era. Era Deus chamando ele. Né? Isso mostra pra gente que até as pessoas mais espirituais podem se confundir. E que o discernimento é aprendido. A gente pode aprender a discernir, a saber, sabe? Quando tu tá no meio daquela confusão, tu tá no meio daquele... Tá no olho do furacão, como a gente diz, e de repente tu ouve a voz. O Espírito Santo nos ajuda a discernir, a nós sabermos, é Deus falando comigo, é o Senhor me chamando. E a gente aprende isso sim, aprende sim. Tanto que Eli ensinou Samuel e Deus começou a conversar diretamente com Samuel. Então, isso é um discernimento espiritual que nos é dado desde que você queira aprender, desde que nós tenhamos ouvidos para ouvir, olhos para ver, buscarmos estar sempre embasado na palavra, orar, e o Espírito Santo nos ensina. Amém? Então, como eu tinha falado, Deus chamou 3 vezes até ele entender. Isso revela para nós que Deus repete, que Deus confirma e não se ofende quando a gente ainda não entendeu. Lembra que eu falei numa das nossas outras conversas que logo quando a gente se converte, tem uma passagem, eu não vou saber te dizer agora onde que é, mas isso é Paulo falando, que logo quando a gente se converte, nós somos como crianças, bebês, e precisamos de alimento líquido, um alimento mais fraquinho, para que a gente vá entendendo. Aí a gente vai tendo aquele alimento, né, líquido e vai, como um bebê, quando o bebê nasce, ele toma leite. Tu não pode dar um pedaço de carne para um bebê, não é verdade? Né? É assim também no mundo espiritual. Tu começa a tomar o leite e começa a aprender até que tu te torna adolescente. De adolescente tu já não quer mais leite, tu já precisa de um alimento mais forte. E tu segue naquela alimentação e daqui a pouco tu já é um adulto maduro. E para o adulto maduro, o alimento tem que ser mais forte para te sustentar fisicamente e espiritualmente. E Deus, ele não fica brabo conosco por nós ainda não termos esse discernimento maduro. Pelo contrário, eu acredito que ele fica feliz em saber que nós estamos dando os nossos primeiros passos na fé para nos encontrar com ele, né? Porque esse é o plano original do nosso Senhor Jesus ter vindo à Terra como homem, ter passado por todas as aflições que ele passou, ter tido uma morte de cruz. É para que nós possamos nos reaproximar dele. Esse é o plano do Senhor, que nós voltemos para casa, como o filho pródigo fez, voltar para a casa do Pai. Então tu não te preocupa se tu ainda não tem esse discernimento, se tu ainda está aprendendo. Deus não fica brabo contigo. Ele quer que tu aprenda, até que chegue o dia que tu vai estar naquela situação e ele vai falar e tu vai ouvir. E tu vai saber que é ele, que é o Espírito Santo falando contigo, conosco. Amém? Ele não se ofende quando ainda não entendemos. E tem o segundo exemplo, Elias e o sussurro suave, o profeta Elias,
lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 e 12. Eu separei aqui para ler para vocês. 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 e 12. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, o fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E Deus estava na voz mansa e delicada. Amém? Deus não veio no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Ele veio no sussurro suave. A voz de Deus, ela é calma, firme, profunda e persistente. Ela não desiste de nós. A alma, por outro lado, né? A alma, ela é barulhenta, gente. Deus é sutil, porque ele não compete com a nossa ansiedade. O Senhor não vai competir com a nossa ansiedade. É nós que temos que decidir. Nós que temos que tomar a decisão de ouvir, de nos acalmar, respirar, voltar nosso pensamento para o Senhor e pedir: Senhor, me ajuda, quero te ouvir, quero reconhecer a tua voz, principalmente quando o Senhor quer falar comigo. Independente da circunstância, da situação que eu esteja vivendo, eu quero aprender a reconhecer a tua voz. Amém? Porque o Senhor não vai competir. Ele não compete com a tua ansiedade, com a tua raiva, com a tua brabeza, com a tua depressão. O Senhor não compete com nada disso. É tu quem tem que tomar a decisão. É tu quem te posiciona para ouvir a voz dele. E daí ele fala. Amém? Deus nunca vai mandar algo contrário à Escritura. Se não está na palavra, não é direção, é emoção. E isso faz muita diferença. Tem muita gente dando cabeçada por aí, tem muita gente dando murro em ponta de faca, porque acha que é orientação do Senhor e, na verdade, ele está agindo pela sua própria emoção. Se não está na palavra, não é direção. Amém? O Senhor não vai dizer para te fazer alguma coisa, ou para te usar de algum subterfúgio, ou para... Não está na palavra, não é Deus, é a alma. É tu querendo, é tu insistindo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente precisa saber que a voz de Deus sempre produz em nós paz, clareza, arrependimento, esperança, obediência. E a voz da alma produz em nós ansiedade, irritação, medo e confusão. Então tem uma grande diferença, tem um abismo, na verdade, né? Entre a voz de Deus, a orientação do Espírito Santo e a voz da alma, a voz daquilo que nós queremos. É muito diferente. Deus não tem pressa, gente. Deus não tem pressa.
As emoções têm. A alma tem pressa, a alma quer tudo para agora. Sabe aquilo assim que a gente é imediatista, que a gente quer tudo para agora, nisso miojo, tem que ficar pronto em 3 minutos? Não é Deus. É a alma. É tu querendo, é a tua emoção. Não é Deus. Se tem urgência, é mais alma do que espírito. Deus conduz, o emocional empurra. Vai, 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 sabe? Deus está te conduzindo, ele te conduz. E a alma te empurra. Tem que, vai, 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 vai. É a alma, não é Deus. Deus sempre vai confirmar aquilo que ele diz na palavra, na pregação, na oração, na circunstância e na paz interior que ele produz. Se tu acha que tu tá ouvindo a voz de Deus e que tu vai fazer daquela forma e tu tá lavando uma louça, vendo uma televisão, deitado para dormir, dentro do ônibus, seja onde tu estiver, e aquilo não te traz calma, e aquilo, sabe, te deixa assim perturbado ainda, ansioso, não é de Deus. Não é de Deus. A alma não confirma, ela insiste. E tem diferença entre confirmação, porque daí aquilo que Deus diz para te fazer, ele vai confirmar na palavra, tu vai ler a palavra e o Espírito Santo vai confirmar para ti que sim ou que não, ou espera. Deus sempre vai dizer sim, não ou espera. É difícil. Ai, quando ele diz espera, eu prefiro ouvir não, que eu sei que não, do que ouvir espera. Porque daí a gente tem que ficar em oração e realmente ir esperando Deus agir e te liberar para te fazer. Ou ainda, tu esperar e daqui um tempo, não é para fazer. Mas para isso que Deus fala conosco. Porque é preferível nós ouvirmos um não de Deus ou nós ouvirmos um espera do que a gente se meter numa situação por ansiedade, por raiva, por pressa e fazer tudo errado e piorar ainda mais aquela situação. Então é preferível a gente ouvir um espera, um não, do que a gente piorar. Disso tu pode ter certeza. Então, só para deixar claro, a alma não confirma, ela insiste. E para a gente conseguir discernir, é sempre bom a gente buscar o silêncio. Tu meditar numa palavra, tu ficar em silêncio, porque é muito difícil a gente discernir Deus com a alma, discernir a voz de Deus quando a gente está na adrenalina, quando a gente está na emoção, quando a gente está, sabe? A gente precisa de 1 minuto, de 3 minutos para respirar, se acalmar, nem que tu vá até o banheiro para dar uma respirada, passa uma água no rosto, entra no teu quarto, senta, respira fundo, pensa. Porque quando a gente está na adrenalina da emoção, é mais difícil da gente conseguir discernir, né? Conseguir discernir, né? Com a alma agitada, a voz de Deus. Não é impossível, mas requer prática. Requer prática. Requer a tua base fundamentada na palavra. Tu estar em dia com as tuas orações,
buscando orientação do Espírito Santo. Aí tu consegue discernir, mesmo com a tua alma agitada. Mas é mais difícil. Por isso é sempre importante, no meio da tribulação, no meio do, sabe, do vucu-vucu, tu te retirar pelo menos 3 minutinhos, vai no banheiro, joga uma água na cara, respira fundo. Espírito Santo, me ajuda. Eu tô aqui no meio disso, eu não sei o que fazer. Eu tô querendo fazer isso, mas eu não sei se isso é o certo. Me ajuda, me responde. Preciso te ouvir. Te acalma. Esses 3 minutos é o... Sabe? Para te tentar dar uma acalmada na tua alma e abrir os teus ouvidos para ouvir o Espírito Santo falar contigo. O discernimento normalmente nasce na quietude. Sabe? Aquele momento que tu tá em oração, que tu tá lendo a palavra. São nesses momentos que o Senhor começa a se revelar para ti. Por isso que é mais fácil a gente aprender a ouvir o Senhor quando tu tá em casa, buscar a palavra, ouvir louvores, fazer a tua oração, pedir para o Espírito Santo abrir os teus ouvidos, abrir os teus olhos espirituais, para que tu entenda e ouça o que Ele está te falando. É quando a coisa está tranquila. Não espere para querer ouvir a voz de Deus na hora da tribulação, na hora que a dificuldade chega. É mais difícil a gente aprender assim. Não é impossível, mas é mais difícil. Na quietude do teu quarto, tu ler a palavra, pedir orientação espiritual para o Espírito Santo de Deus, tá bom? Salmo 46:10. Salmos 46:10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos. Por isso a gente precisa da quietude, para Deus poder se manifestar. Para no dia mau, como a palavra ensina, a gente ouvir a palavra de Deus. E não só ouvir, ouvir e reconhecer. É Deus falando comigo. Deus está dizendo, vai, faz. Deus está dizendo, não, não, para tudo, não está errado, para. Deus está dizendo, espera, espera. Aquietai-vos e sabei, eu sou Deus. É na quietude, é a melhor maneira de nós aprendermos a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Traumas e rejeições fazem a alma falar alto, fazem a alma gritar na maioria das vezes. Quanto mais curados somos, mais clara fica a voz de Deus. Por isso que eu disse antes, gente, não espere o problema chegar. Não espere a tribulação acontecer para ti buscar o discernimento de reconhecer a voz de Deus. Tenha essa ânsia, essa vontade antes disso acontecer. Procure a palavra. Procure reconhecer a voz de Deus antes do dia mau chegar. Porque traumas e rejeições e dificuldades fazem a alma gritar. E no meio da gritaria interna, do problema, de tudo acontecendo,
é mais difícil de tu aprender a reconhecer a voz de Deus. Nesses momentos, a gente já deve estar preparados para reconhecer, para ouvir a voz do Senhor. Por isso a importância de buscá-lo antes, de buscá-lo sempre. Amém? Quanto mais curados somos, mais clara fica a voz de Deus. E todos nós ouvimos muitas vezes, mas só Ai, gente, todos nós ouvimos muitas vozes, mas só uma voz nos conduz à vida eterna. Quem aprende a discernir, a reconhecer a voz de Deus, erra menos, sofre menos, vive com mais paz, cresce em maturidade e anda em segurança espiritual. Isso só quem procura o Senhor, quem procura reconhecer a voz do Senhor, vai ter. Que não deixam de ser frutos do Espírito, né? Errar menos, sofrer menos, viver com mais paz que a maioria, sabe? Tu tá vendo a pessoa ali passando por aquele problema e a pessoa tá... E de repente tu te vê no mesmo problema e tu consegue passar, não com menos dificuldade, mas tu consegue passar com a segurança que tu tá ouvindo, tu tá reconhecendo a voz de Deus e Ele tá te orientando. E como é que a gente não vai se sentir seguro quando a gente ouve, quando a gente tem certeza que é Deus falando com a gente, que é Deus nos mostrando, que é Deus, sabe, mostrando o caminho. Então a gente passa pelos problemas mais tranquilamente do que as pessoas que não reconhecem a voz de Deus. Discernir a voz de Deus é uma jornada, é uma aventura, é um estudo, precisa de dedicação. E Deus tem prazer em nos ensinar a reconhecermos a voz dele, a reconhecermos ele em todas as situações da nossa vida, porque a gente tem o mau hábito de procurar Deus só quando a gente está passando por algum problema. Mas imagina tu tá passando por uma situação maravilhosa na tua vida e tu fazer uma oração e tu reconhecer a voz de Deus junto contigo ali naquele momento bom também. Porque a gente acaba procurando o Senhor só quando tá passando por dificuldade. E quando as coisas estão organizadas, a gente acaba esquecendo dele. E não deve ser assim. É muito feio quando nós fizemos dessa forma, porque o Senhor quer estar conosco, quer que nós confiemos nele no dia mau, no dia da tribulação, mas quer também participar conosco nos dias bons. Quer falar conosco também nos dias bons. Amém? Discernir a voz de Deus em meio às loucuras da voz da alma é uma aventura. Mas é preciso que a gente tenha vontade de buscar, porque precisa de tempo, precisa de oração, precisa de confiança. Não em nós, não no nosso braço, não na nossa alma, mas confiar nele, confiar em Deus. Amém? Quero orar. Vamos orar para finalizar a nossa conversa de hoje? Senhor, aquieta hoje a nossa alma
e dá-nos sensibilidade espiritual para distinguir a tua voz de todas as outras. Que toda confusão, ansiedade e barulho interior se calem diante da tua presença. Fala conosco de forma clara, confirma o teu querer e fortalece nosso coração para obedecer. Nos ensina a caminhar pelo Espírito e não pela emoção. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Glória a Deus. Amados, Deus abençoe tua casa, tua vida, tua família, teus projetos. Qualquer coisa que você precise de oração, de uma palavra nova, entre em contato conosco, estamos te aguardando. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.